Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, o Casal Forte. Eu sou a Mayara Forte e o tema do vídeo de hoje é sobre reforma tributária. Vale a pena ainda continuarmos investindo em renda variável ou será que é melhor voltarmos para a renda fixa? Vem comigo! Certo, pessoal? E antes de trazer para vocês a resposta para o vídeo do tema de hoje, eu preciso trazer algumas informações que vão ser importantes para vocês poderem compreender e acompanhar o raciocínio. No ano de 2020, o número de investidores que entrou na bolsa dobrou. O que isso significa e o porquê que isso aconteceu? Muitas pessoas deixavam dinheiro na poupança, onde, rendia um dinheirinho ali, só que aí a Selic caiu a patamares que nunca havia acontecido no nosso país. Então, se a poupança, que já rendia muito pouco, começou a não render nada, foi onde a população começou a estudar sobre formas de como rentabilizar o dinheiro. E não foi só a poupança que caiu, gente. Quem investia em renda fixa, quem tinha o perfil mais conservador, que deixava seu dinheiro às vezes lá no Tesouro, ou às vezes deixava num CDB, ou no Tesouro Selic, emprestava para o governo, enfim, começou a ver que não estava compensando, justamente por causa da Selic, porque ela caiu muito. Foi aí que novos investidores começaram a entrar na bolsa e aqueles que já investiam em renda fixa tiveram que começar a se expor em renda variável. Então aumentou muito o número de investidores para fundos imobiliários e ações. Para quem acompanhou o mercado ano passado, ele deu um boom, ele super acelerou com uma valorização incrível, certo? Guarda essa informação. E uma coisa que eu preciso explicar para vocês, qual a diferença entre investir em renda fixa e em renda variável? Que é uma dúvida muito comum para quem está começando. Mayara, eu vejo aquele monte de nome, aquele monte, de opções de investimentos e eu não sei qual é o melhor para mim. Inclusive, deixa eu até pegar o gancho, se você ainda não conhece seu perfil de investidor, eu vou deixar um link aqui para que você possa assistir e conhecer o seu perfil e ver quais são os melhores investimentos para você. Então vamos lá, gente. Qual é a diferença entre investir em renda fixa e investir em renda variável? De uma forma bem simples, tá? Quem investe em renda fixa busca segurança. São pessoas mais conservadoras, tá? Os ganhos em renda fixa são um pouco acima da inflação. Então, quando você investe numa renda fixa, normalmente você já sabe quanto você vai receber no final do vencimento, tá? Ou pelo menos ter uma estimativa. Então, quando você investe em renda fixa, lembre-se, você vai ganhar acima da inflação, mas não vai ser muita coisa, tá bom? Agora, quando você já investe em renda variável, você se expõe muito mais ao risco, porque você está investindo em empresas, onde você tem que acompanhar o balanço, onde você tem que saber de análise fundamentalista, de análise técnica. Você tem o risco, da empresa sim decolar, e ter ótimos lucros, e ter o sucesso, ou você tem o risco da empresa falir. E por que as pessoas vão para a renda variável? Porque elas buscam retornos maiores do que a renda fixa. Mas lembrando que o risco também é maior. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020. Como a taxa Selic estava muito baixa, não estava trazendo retorno para os investimentos em renda fixa. Foi aí que pessoas que não tinham experiência nenhuma foram migrar para a renda variável, tentando rentabilizar de alguma forma. Mas agora, em 2021, as coisas estão mudando. Nós estamos vendo a taxa Selic subindo. Então, aquelas pessoas que já investiam em renda variável vão fazer o quê? Estão começando a retornar para a renda fixa, buscando a sua segurança. Então, a queda de fundos imobiliários e ações nós já sabíamos que ia acontecer agora em 2021, justamente por conta disso, essa migração, saindo de renda variável e voltando para a renda fixa. Mas agora teve um fator que veio dar um empurrãozinho, que foi a reforma tributária. E aí é onde entra a reforma tributária. Por conta do incentivo fiscal que aconteceu em 2020, o governo atingiu teto de gasto. E agora ele está procurando de todas as formas, tentar buscar dinheiro para cobrir esse gasto, que ele teve. E uma das coisas é começar a taxar os dividendos e em 20%.
Após sair a notícia, houve uma grande queda em ações e principalmente em fundos imobiliários. E isso por quê, gente? O que significa os dividendos? Tem muitas pessoas que investem na bolsa pensando em renda passiva. O que seria renda passiva? É quando você tem o seu dinheiro investido, tá? A empresa está dando lucro, o que seja o fundos imobiliários, e ele te paga um aluguel ou ele te devolve o lucro da empresa. Então você vive com esse lucro que, né, essas empresas te dão. E agora o governo quer pegar 20% desse seu lucro, o que seria a sua aposentadoria, ou enfim, o que cada um tem de estratégia, né? E respondendo agora o tema do vídeo de hoje, compensa continuar investindo em renda variável ou será que é melhor nós voltarmos para a renda fixa? Uma curiosidade para quem não sabe, o Brasil e a Estônia são os únicos 2 países que ainda não tributam os dividendos. O restante dos países todos já vem, né, com a parte dos dividendos todos tributados. E na minha opinião, sim, vale a pena continuar investindo em renda variável. É claro que é importante falar para vocês, no curto prazo, gente, esse mercado, principalmente em fundos imobiliários, vai sofrer bastante, tá? Vai apanhar. Até tudo isso está resolvido, você vai ver bastante fundos em queda, mas pensa de uma seguinte forma, uma oportunidade para você estar comprando. E por que eu acho vantajoso? É só você ver outros países que têm a tributação e mesmo assim é lucrativo. Depois de passar do tempo, talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, e passar nessa afobação de curto prazo, de ter que pagar dividendos e o mercado já se acostumar, e aí volta o crescimento dos fundos imobiliários. Mas sim, no curto prazo, a gente vai continuar sofrendo. Mas como eu falei, você tem a oportunidade agora de comprar com um preço muito bom e sim, continuar recebendo por isso. Mas vale falar o seguinte, tudo depende do seu perfil. Eu vou falar no meu caso, eu invisto 100% em renda variável. O que eu tenho em renda fixa é nossa reserva de emergência. E com a taxa Selic que está hoje, eu não vejo vantagem nenhuma em deixar de investir em renda variável para ficar de olho em renda fixa. Mas isso é o meu perfil, tá? Você precisa saber a melhor estratégia para você. Se você não se sente confortável com essa flutuação do mercado de subir, de cair, você já sabe que talvez você não possa ter uma porcentagem muito grande em renda variável. Então sim, talvez no seu caso compense você colocar uma parte do seu patrimônio, um percentual maior, em renda fixa, por que não? E aí coloca uma parte que você considera tolerável em renda variável, mas dizer que não é lucrativo ou não é vantajoso deixar em renda variável é uma mentira. Claro, é importante falar, desde que você estude a empresa, você saiba o que você está fazendo, tá? Porque você investir por investir, ou investir porque alguém falou, sim, aí você está colocando o seu patrimônio em risco, que é muito diferente de uma renda fixa. E como eu falei para vocês, agora fundos imobiliários vão apanhar um pouquinho, mas tem aqueles que ainda assim apanhando estão pagando muito bem e acima de uma renda fixa. Então, é só você escolher, garimpar, inclusive com a alta da Selic, um grupo que acaba se destacando são os fundos imobiliários de papéis. Por quê? Porque eles também investem em títulos públicos e acabam se beneficiando com isso, que por sinal pagam bons dividendos. Mas é importante falar para vocês sobre a diversificação, né? Você não vai pegar tudo que você tem e colocar em fundo de papel. Por exemplo, fundo de tijolo, gente, está sofrendo um pouco agora por conta da vacância, né? Nós estamos vivendo ainda numa crise, mas nós estamos vendo a vacinação aumentando a cada dia. Então, a tendência é que a economia volte a girar, as pessoas que estavam fazendo home office acabam voltando aos prédios e esses, né, espaços que estavam ali vazios, que o inquilino não estava recebendo o aluguel, ele volte a alugar, né, e volte a receber por isso. Então, logo, hoje você pode comprar, né, os fundos de tijolo com um preço muito bom, para daqui a pouco vai estar valorizando. E quando eu falo daqui a pouco, gente, né, nós podemos já colocar aí bem dizer ano que vem. Então, fica aí uma oportunidade para você ficar de olho. Então, concluindo, gente, mantenha a calma, tá? Se você está posicionado em ações, se você está posicionado em fundos imobiliários, e você está vendo, né, tudo no vermelho, você está tendo prejuízo com isso, fica tranquilo, tá? O mercado no curto espaço de tempo, ele é muito afobado, ai, porque tal notícia saiu, e é normal, tá? Fica tranquilo.
Claro, desde que você tenha estudado, você tenha escolhido bons fundos imobiliários, boas empresas, o que você vai fazer? Continuar comprando, continuar fazendo os seus aportes normalmente e aguardar, porque com o tempo ele vai se valorizar e você vai ter o lucro. E no vídeo de hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, já aproveita e deixa seu like aqui. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. E ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários que vai ser um prazer te responder. Até o próximo vídeo.